4. Winston percorreu com o olhar o cômodozinho esquálido que ficava em cima da loja do Sr. Sherrington. Ao lado da janela, a cama imensa estava arrumada com cobertores puídos e um travesseiro sem fronha. O relógio antiquado, com o mostrador de 12 horas, tic-taqueava sobre a borda da lareira. No canto, sobre a mesa de abas dobráveis, o peso de papéis de vidro que ele comprara em sua última visita luzia suavemente na semi-escuridão. No guarda-fogo, viam-se um velho fogareiro a querosene, uma panela e 2 xícaras, tudo fornecido pelo Sr. Sherrington. Winston acendeu o fogareiro e pôs um pouco de água para ferver. Trouxera um envelope cheio de café Victory e algumas pastilhas de sacarina. Os ponteiros do relógio marcavam 7h20 e eram, de fato, 19h20. Ela chegaria às 19h30. Loucura, loucura! Seu coração não se cansava de dizer. Insensatez deliberada, gratuita e suicida. De todos os crimes que um membro do partido podia cometer, aquele era o mais difícil de encobrir. Na realidade, a ideia começara por assomar à sua mente na forma de uma visão do peso de papéis de vidro refletido na superfície da mesa de abas dobráveis. Como ele previra, o Sr. Sherrington não apresentara empecilhos para alugar o quarto. Ficara perceptivelmente satisfeito com o dinheirinho extra que haveria de ganhar. Tampouco se mostrara escandalizado ou se tornara agressivamente malicioso quando ficara claro que o Winston pretendia usar o quarto para encontros amorosos. Em vez disso, olhou para um ponto a meia distância e falou de generalidades com um ar tão delicado que dava a impressão de ter se tornado parcialmente invisível. A privacidade, disse, era uma coisa muito valiosa. Todo mundo queria ter um lugar em que pudesse estar a sós de vez em quando. E quando alguém encontrava um lugar assim, não era senão um gesto da mais trivial cordialidade que aqueles que soubessem do fato guardassem a informação para si mesmos. O antiquário chegou a acrescentar, dando a impressão de quase se dissolver no ar ao fazê-lo, que a casa tinha 2 entradas, sendo uma delas pelo quintal, que dava para um beco. Havia alguém cantando sob a janela.
Protegido pela cortina de musselina, Winston olhou para fora. O sol de junho ainda brilhava alto no céu, e no pátio ensolarado, uma mulher gigantesca, sólida como um pilar normando, com braços fortes e vermelhos e avental de tecido grosseiro em volta da cintura, andava pesadamente de lá para cá entre uma tina e um varal, pendurando uma série de quadrados brancos que Winston identificou como fraldas de bebê. Sempre que sua boca não estava entupida com pregadores de roupa, ela se punha a cantar num contralto vigoroso. Era um capricho e nada mais, doce como um dia de abril, mas seu olhar azul de anil roubou para sempre a minha paz. Fazia várias semanas que só se ouvia aquilo em Londres. Era uma das inúmeras canções, todas muito parecidas, compostas para uso dos proletas por uma subseção do departamento de música. Os versos eram elaborados, sem nenhuma intervenção humana, por um instrumento conhecido como versificador. Porém, o canto da mulher era tão melódico que transformava aquela bobagem, aquela porcaria intragável, num som quase agradável. Winston ouvia a mulher cantando, o ruído produzido pelo atrito de seus sapatos nas lajes, os gritos das crianças na rua e, em algum lugar muito longe, o ronco surdo do trânsito. E ainda assim o quarto parecia curiosamente silencioso, graças à ausência da teletela. Loucura, loucura, loucura! Tornou a pensar. Era inconcebível que pudessem frequentar aquele lugar por mais do que algumas semanas sem ser descobertos. Mesmo assim, a ideia de terem um esconderijo que fosse realmente só deles, um quartinho de fácil acesso, representara para ambos uma tentação forte demais. Depois da visita ao campanário da igreja, haviam passado algum tempo sem conseguir organizar novos encontros. O período de trabalho fora drasticamente ampliado em virtude dos preparativos para a Semana do Ódio. Ainda faltava mais de um mês, mas a enormidade e a complexidade do evento exigiam de todos cotas extras de trabalho. Por fim, Winston e Julia conseguiram uma tarde livre no mesmo dia. Tinham combinado voltar à clareira no bosque. Na noite da véspera, encontraram-se rapidamente na rua. Como de hábito, ao se aproximar de Julia em meio à multidão, Winston mal olhou para ela. Porém, ao vê-la de relance,
achou-a mais pálida que de costume. Nossos planos furaram, murmurou ela. Tão logo lhe pareceu seguro falar. Não vai dar amanhã. Como assim? Amanhã à tarde. Não vou poder ir. Por que não? O de sempre. Começou mais cedo desta vez. Por alguns instantes, Winston ficou profundamente encolerizado. Ao longo daquele mês, desde que haviam começado a se relacionar, a natureza do desejo que sentia por ela se modificara. No começo, a coisa era muito pouco sensual. Na primeira vez, o sexo tinha sido apenas e tão somente um ato da vontade. Mas depois da segunda vez, tudo se modificara. Ele, ou o ar em volta dele, parecia ter se impregnado do cheiro do cabelo de Júlia, do gosto de sua boca, da maciez de sua pele. Ela se tornara uma necessidade física, algo que ele não apenas desejava, mas a que sentia ter direito. Quando Júlia disse que não poderia ir ao encontro, Winston teve a sensação de que ela o estava enganando. Naquele exato momento, porém, a multidão empurrou um de encontro ao outro e as mãos deles acidentalmente se encontraram. Júlia apertou de leve a ponta dos dedos de Winston, um toque que parecia ser um convite não ao desejo, mas à afeição. Winston pensou que, quando um homem vivia com uma mulher, um contratempo como aquele devia ser uma ocorrência natural, recorrente, e uma ternura profunda, como não havia sentido por ela antes, de súbito se apossou dele. Desejou que fossem um casal com 10 anos de vida em comum. Desejou poder andar com ela pelas ruas exatamente como faziam agora, porém às claras e sem medo, conversando sobre assuntos triviais e comprando coisinhas para a casa. Desejou, sobretudo, dispor de um lugar qualquer onde pudessem estar a sós, sem sentir a obrigação de fazer amor toda vez que se encontrassem. Não fora efetivamente naquele instante, mas em algum momento do dia seguinte lhe ocorrera a ideia de alugar o cômodo do Sr. Sherrington. Quando fez a sugestão a Júlia, ela concordou com uma rapidez inesperada. Ambos sabiam que era uma imprudência. Era como se estivessem dando intencionalmente um passo na direção de suas sepulturas. Sentado na borda da cama, Winston tornou a pensar nas celas do Ministério do Amor. Curioso como aquele horror predeterminado se afastava da consciência da pessoa e depois voltava.
Um horror localizado ali, num ponto futuro, que antecipava a morte com a mesma certeza com que o 99 antecipava o 100. Um destino que não se podia evitar, muito embora talvez fosse possível postergá-lo. Todavia, em vez disso, a pessoa volta e meia optava, graças a um ato consciente e voluntário, por abreviar o tempo de sua ocorrência. Nesse instante, passos rápidos soaram na escada. Júlia irrompeu no quarto. Trazia uma sacola de ferramentas, uma sacola de lona marrom rústica, como a que por vezes ele a vira carregando de um lado para o outro no ministério. Winston precipitou-se para tomá-la nos braços, porém ela se desprendeu dele com alguma ansiedade, em parte porque ainda estava com a sacola nas mãos. Só um segundo, disse. Quero que veja o que tenho aqui. Você trouxe aquela porcaria de café Victory. Imaginei que traria. Pode jogar fora. Não vamos mais precisar dele. Olhe isto. Júlia ficou de joelhos, abriu a sacola com alvoroço e jogou no chão algumas chaves inglesas e uma chave de fenda que ocupavam a parte de cima da sacola. A parte inferior estava forrada com esmerados pacotes de papel. O primeiro pacote que ela pôs nas mãos de Winston tinha uma consistência estranha e todavia vagamente familiar. Seu conteúdo era pesado, parecia areia e cedia onde a pessoa o tocasse. Não vá me dizer que é açúcar, exclamou ele. Açúcar de verdade. Não é sacarina, não. É açúcar. E aqui temos um belo pão. Pão mesmo, não aquela coisa horrorosa que estamos acostumados a comer. É um vidrinho de geleia. E aqui uma lata de leite. Mas veja, é disto que eu mais me orgulho. Tive de embrulhar em um pano, porém, não foi preciso que ela explicasse porque tivera de embrulhar aquilo em um pano. O cheiro já inundava o aposento. Um cheiro forte, pronunciado, que parecia a Winston uma emanação dos primeiros anos de sua infância. Mas que ainda agora era possível sentir ocasionalmente ao se sair por um vestíbulo antes de uma porta ser fechada, ou difundindo-se misteriosamente por uma rua apinhada de gente, inalado por um instante e, no momento seguinte, extinto de novo. É café, murmurou ele, café de verdade. É o café do núcleo do partido.
tem 1 quilo aqui, disse ela. Como você conseguiu essas coisas? É tudo reservado para o consumo do núcleo do partido. Os pulhas têm de tudo. Para eles, nunca falta nada. Mas é claro que os garçons, as empregadas e outras pessoas acabam passando a mão numa coisa ou outra. E veja, arrumei um pacotinho de chá também. Winston estava de cócoras ao lado dela. Rasgou um canto do pacote. É chá mesmo, não folhas de amora preta. Tem aparecido muito chá ultimamente. Conquistaram a Índia ou coisa assim, disse Júlia distraída. Mas escute, amor, quero que você fique de costas para mim por 3 minutos. Vá se sentar do outro lado da cama. E não olhe antes de eu mandar você se virar. Winston, absorto, olhou para fora através da cortina de musselina. Lá embaixo no quintal, a mulher de braços vermelhos continuava a marchar de um lado para o outro, entre a tina e o varal. Tirou mais pregadores da boca e cantou com muito sentimento. Dizem que o tempo tudo cura e que no fim sempre se esquece, mas risos e choros, até parece que a vida passa e eles perduram. A mulher parecia saber de cor e salteado todos os versos daquela canção melosa. Sua voz adejava com o doce ar estival, extremamente melodiosa, transportando uma espécie de melancolia feliz. Tinha-se a impressão de que ela se sentiria perfeitamente satisfeita se a noite de junho fosse infinita e o estoque de roupas inesgotável, obrigando-a a passar 1000 anos ali, pendurando fraldas no varal e cantarolando bobagens. De repente ocorreu a Winston como era curioso que ele nunca tivesse ouvido um membro do partido cantar sozinho, espontaneamente. Seria uma atitude pouco ortodoxa, uma excentricidade perigosa, como falar consigo mesmo. Talvez as pessoas só tivessem um assunto sobre o qual cantar quando viviam em algum patamar próximo da inanição. Pode olhar agora, disse Júlia. Winston se virou e levou quase um segundo para reconhecê-la. Imaginava que a veria nua, mas ela não estava nua. A transformação ocorrida era muito mais surpreendente que isso. Júlia se maquiara.
Devia ter entrado furtivamente em alguma loja dos bairros proletários e comprado um estojo completo de maquiagem. Seus lábios estavam muito vermelhos, suas maçãs rosadas, seu nariz empoado. Havia até algo sutilmente aplicado sob os olhos para deixá-los mais brilhantes. O trabalho não tinha sido muito bem feito, porém, os padrões de Winston nesse quesito não eram elevados. Ele nunca tinha visto nem imaginado uma mulher do partido com cosmético no rosto. A melhora na aparência de Júlia era impressionante. Com algumas pinceladas de cor nos lugares certos, ela ficara não apenas mais bonita, como, sobretudo, muito mais feminina. Os cabelos curtos e o macacão de menino somente reforçavam o efeito. Ao tomá-la nos braços, uma onda de violetas sintéticas inundou as narinas de Winston. Ele se lembrou da semi-escuridão de uma cozinha de subsolo e da boca cavernosa de uma mulher. Era